No Cifras e Safras de hoje, vamos falar sobre a produção de fertilizantes aqui no Brasil. Os recordes de venda de insumo no país e, ao mesmo tempo, os desafios da indústria para atender a demanda interna. Vamos falar também sobre as tradings, as multinacionais que atuam fortemente no Brasil na área agrícola. Qual o papel destas grandes empresas junto ao agricultor? De que maneira as trading preenchem as lacunas ainda deixadas pela política agrícola do país? Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciane Miranda e começa agora mais um Cifras e Safras. No Cifras e Safras da semana passada, falamos sobre o que o mundo espera da produção brasileira de alimentos. Relatórios internacionais constatam a maior necessidade da população global por comida nos próximos anos. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, em conjunto com a OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, realizaram um estudo sobre o futuro da agricultura no mundo. O levantamento apontou que a produção brasileira de alimentos vai crescer 20% e será superior à da Rússia, Índia, China e Ucrânia. Será que estamos preparados para atender a esta demanda global? Nos últimos 30 anos, o Brasil aumentou bastante a sua produção, muito mais fundamentado no aumento da produtividade do que na ampliação das fronteiras agrícolas. Então, assim, a absorção de tecnologia por parte do homem do campo, do produtor, tem sido mais intensa, com o uso de técnicas mais modernas. Mais que um desafio, é uma responsabilidade do Brasil com o mundo, além, é claro, de uma grande oportunidade de se destacar mais no comércio internacional. Mas, professor, e a produção nacional de manufaturados? Até quando a gente vai ficar dependente do exterior? Luciane, este é um problema sério no Brasil. Quer para os manufaturados, quer para os semi-manufaturados, quer ainda para aqueles manufaturados de alta intensidade tecnológica. O Brasil há muitos anos não faz política industrial. Nós temos grandes dificuldades de financiamento, nós não elegemos os setores estrategicamente importantes para o Brasil, nós não apoiamos a produção de insumos e muito menos desenhamos uma política para as exportações brasileiras. Professor, muitas perguntas dos telespectadores a respeito do adiamento da votação do Código Florestal. Como é que o senhor vê essa situação? Bom, esse adiamento é político, Luciane. Profundamente político. De um lado, a base do governo, com todos os partidos que compõem esta união governamental, estão muito divididos. E, de outro lado, os ruralistas ou aquela bancada que vinha defendendo esta evolução acaba não conseguindo fazer, pelo seu tamanho menor do que a bancada do governo, a pauta do Congresso e entrar em votação. É um prejuízo para o nosso país, professor? Sem dúvida é um grande prejuízo. Nós estamos retardando, em grande medida, aquilo que seria necessário ser antecipado para poder dar a certeza ao nosso agricultor de que ele pode plantar, de que ele pode financiar e se preparar para a próxima safra. Nós já estamos entrando próximo da época de plantio, estamos começando a preparar as terras e isso ainda não andou, Luciane. Professor, temos uma pergunta aqui do Luiz Sérgio Elias, de Atibaia, em São Paulo. Ele quer saber: com o aumento da demanda por alimentos, há risco de racionamento no Brasil nos próximos anos? Não, certamente não. Os próximos anos estão garantidos para o Brasil. O Brasil é um grande produtor agrícola, estará sempre exportando os seus excedentes, que são amplos, são grandes e que vão crescer. O que eu acredito, francamente, é que o Brasil vai ter ainda no campo agrícola, na sua produção agropecuária, uma das grandes fontes de crescimento e de emprego nos próximos anos. E no programa de hoje vamos falar sobre o trabalho das tradings aqui no Brasil, que são as grandes multinacionais que atuam fortemente no setor alimentício. Temos a presença aqui do senhor Adalgiso Teles, que é diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Bunge. Muito obrigada pela presença aqui no Cifras e Safras. É um prazer muito grande estar aqui no programa com vocês, Luciane. Ampla experiência em sustentabilidade aqui no Brasil, não é? Bem,
Nós tentamos, né? Ok, professor, o senhor tem alguma pergunta para o nosso Claro convidado? que sim, eu queria que você confirmasse. Há risco de racionamento de alimentos no Brasil? Não, de forma nenhuma. Nem no curto, nem no médio e provavelmente nem no longo prazo. O Brasil tem uma capacidade de produção que é incomparável no mundo todo. Então, tudo que a gente produz aqui sempre vai se direcionar primeiramente para a demanda interna e todo o excedente, que é gigantesco, pode servir de celeiro para o restante do mundo. Claro. Luciene? Ok, e daqui a pouco vamos falar mais sobre a produção de fertilizantes aqui no Brasil, o aumento no consumo no país e os desafios da indústria aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.